Bom dia, pessoal. Mais um ModaCast aqui no ar para vocês. E como que é o nosso? Bom dia. Estou super feliz e vou começar anunciando nosso parceiro, o Hotel LM, onde os nossos clientes ficam hospedados com segurança e garantia que a mercadoria também está muito bem cuidada, porque possui os box, câmeras, tudo o que um cliente precisa para fazer as suas compras bem responsável ali no Brás. Hotel LM. Isso mesmo, aquele hotel que você não esquece. E quero falar de uma coisa muito legal também, porque eu não vou apresentar quem está aqui ainda, mas eu quero falar disso, gente. Olha que livro maravilhoso que o nosso convidado escreveu. É aqui a Venda Nossa de Cada Dia e também o programa de vendas neurais. Gente, é a nova Bíblia das vendas, você precisa adquirir. Tudo bem que já esgotou, mas em breve já vai sair, né? Tudo bem que esse vai dar briga. Esse vai dar briga, porque a gente vai ter que jogar pra cima aqui e vou puxar, sabe assim, igual... sortear, 2 ou 1. 2 ou 1, não. Eu vou levar pra hora mim. de ler, todo mundo tem que ler. Eu acho que eu vou levar pra mim, porque eu sou a única menina do grupo e o cavalheirismo impera, né? A nossa Barbie hoje. Somos três, Eu sou de Barbie. Então eu vou passar para o Ivan falar das nossas redes sociais, porque eu vou contar, ver se ele vai esquecer de alguma. Ivan. Galera, muito bom dia, como vocês estão? Simone, sempre bom, tá? Aqui ao seu lado. Eu imagino. Galera, é o seguinte, ó, não se esqueçam de se inscrever no canal, no YouTube, ativar o sininho, tá? A Simone tava me lembrando que vocês não podem esquecer. E lá no Spotify vocês têm que seguir, não é isso, Simone? Tem que seguir, tá? Tem que ir lá no ModaCast e seguir. Estamos também no TikTok e aqui também no Instagram. Ó, e se seguir ainda no Spotify e baixar, você vai escutar a gente offline sem gastar os seus dados móveis. Então não vem com desculpa não, hein? Vamos que vamos. Fala, Andrezão. Vambora. Bom dia, galera. Eu que sou um vendedor, que sou aquele hunter, aquele pitbull das vendas. Olha. Vou falar com o nosso convidado, que vai falar também muito sobre a venda, sobre esse novo comportamento da venda também. Quero apresentar aqui Coutinho. Ele aí, posso dizer que é um guru, um mestre. Vai falar sobre o assunto das vendas neurais. Vai falar um pouquinho também dos 4P e da mudança também radical que o mercado vem passando para os 4C, que muita gente não conhece. Ele vai trazer um pouquinho sobre o know-how e a bagagem que ele tem sobre isso. Mas Bom dia, Coutinho. Bom dia. Um prazer imenso receber você aqui. Obrigado, É um privilégio, galera. Estamos de venda, que amamos venda. A gente é um prazer receber você aqui. Eu Tudo que com você, agradeço. Coutinho. Eu que agradeço a oportunidade. História, É, você fica que à ela é vontade. rica. Aí tudo depende das perguntas. Eu chego aqui, eu fico, olha, eu tô a cavaleira aqui. Vocês vão perguntando, eu vou caminhando aqui junto com vocês. Mas pela curiosidade, acho que vocês têm a grande virtude, talvez, de vocês, seja vocês terem essa sensibilidade de saber que o público de vocês está buscando e precisa. E aí, caminhando nas perguntas, vamos embora. De verdade, obrigado, viu, Coutinho, pela oportunidade. Imagina. Eu que agradeço. Vocês estão me dando uma coisa que eu mais preciso na vida, que é vitrine. Vamos lá. É uma troca. Fala um pouquinho como que é a sua trajetória. Quem é o Coutinho? Como que o Coutinho foi parar assim nesse mundo doido das vendas? Conta um pouquinho aquela base de onde começou. Rapidinho, isso é tranquilo. Eu passei uma fase de auto-engano que eu achei que eu poderia ser engenheiro na vida. E aí, meu pai trabalhava na área de engenharia, tinha um bom relacionamento, então isso até que me impulsionou. E aí, no primeiro estágio que eu fui, que foi no escritório de um amigo dele, eu estava acho que no 3º ou 4º ano, aí antes dele me mandar embora um mês depois, ele falou, olha, se você não fosse filho de um amigo meu, nem te dava satisfação porque eu estou te mandando embora. Mas como você é filho de um amigo meu, vou te avisar, olha, cara, você pode ser tudo na vida, mas menos engenheiro. Não é tua praia definitiva. Óbvio que eu tive um certo choque e tal. E aí, a um determinado momento, ele falou, olha, mas você tem um jeitão, você se comunica bem e tal, e estão precisando de gente no departamento comercial. Eu vou te mandar para lá para ver. E aí, a história, né? Os líderes fazem os liderados, né? Então eu caí na mão de um grande líder na ocasião, já inclusive faleceu na época da Covid, e o João Hamilton, e esse cara foi fantástico. Ele me fez sentir orgulho de ser vendedor. Ele falou, não, engenheiro, você não é engenheiro, você é vendedor, e vendedor tem que ser orgulho disso e tal. E foi aí que ele foi me inspirando, eu comecei, aí entrei na área, no segmento de vendas, e dali para frente nunca mais saí.
E acho que talvez o grande choque foi quando eu fui trabalhar numa multinacional, cuja principal razão pela minha entrada foi porque eu falava um inglês legal. Eu tinha, desde moleque, gostava de Beatles, essas coisas. Meu pai, percebendo isso, que eu tinha facilidade para línguas, me colocou em cultura, aliança, tudo que tinha de línguas eu fiz. E na época, era a época de Beatles, em ascensão, músicas, etc. Então, já estava muito bem avançado e tal. E por conta disso eu entrei na empresa. E essa facilidade minha de me comunicar acabou me abrindo portas, me antecipando uma viagem que eu deveria ir para os Estados Unidos para fazer um treinamento de vendas. E esse foi o primeiro grande choque cultural. Primeiro, porque foi a minha primeira viagem para o exterior. Segundo, que até então, na minha cabeça, vendas era uma questão vocacional. Ou você nascia vendedor, ou você não nascia vendedor. E aí, quando eu vou para lá, eu vi que falei, nossa, vendas sem ciência. Uau, tem uma série de coisas que ajudam a vender. E os americanos são notáveis nesse aspecto, em montar metodologia, ciência e tudo que eles veem, né? E isso foi o meu grande choque. Falei, nossa, além do talento, além da vocação, além das habilidades naturais, tem uma ciência que suporta isso. Isso foi assim, eu voltei para cá com esse foco. Falei, nossa, eu vou fazer todos os treinamentos de venda que possíveis e imagináveis. Foi assim que eu acabei entrando no mundo. E, evidentemente, por ter uma certa habilidade, já uma vocação, e depois fazendo cursos e treinamentos, comecei a apresentar bons resultados, comecei a me destacar na área de vendas, comecei a ser campeão. Até o momento que depois eu fui ascendendo na carreira, naturalmente, e eu comecei a perceber que eu falei, poxa, deixa eu treinar o meu pessoal, minha equipe, que se eu fizer isso, o que fizeram comigo, se eu fizer com eles vão ter bons resultados. E minhas equipes acabaram sempre dando resultado e eu era sempre o encabeçado, porque eu comecei a juntar material e fazia uma colcha de retalhos. Era uma reuniãozinha que eu fazia na segunda-feira de manhã, antes de começar a semana, eu falava, moçada, e nem sabia. Hoje eu tenho consciência disso, mas na época eu não tinha. Eu já sabia que a questão relacional era importante. Hoje a frase nem é minha, é do Peter Drucker, né, que diz, não existe relacionamento entre empresas, existe relacionamento entre pessoas. Eu já tinha isso intuído, né, mas não sabia. E na segunda-feira, em vez de eu falar questões técnicas, elaboradas, eu falo, não, vamos falar de comportamento, que é contava os casos do cliente, o cara é mais tímido, aquele cara... A gente começou a analisar o comportamento dos clientes e o que a gente podia fazer para que isso acontecesse. Então foi assim que eu acabei caminhando para a venda, saindo do ramo da engenharia, que não tinha nada a ver comigo, por sorte, e acabei caindo na parte de humanas, que é, no fundo, vendas é uma relação humana, né? É uma inteligência emocional. Né? Não tem preço você fazer aquilo que você ama. Porque as dores, elas virão... Se você tá numa área que você não gosta, você desiste e fica perdido, né? Fica dando círculos. E ainda bem que você se achou e hoje você pode estar aqui dando essa entrevista maravilhosa, que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas, não só para nós, como para toda a nossa audiência. Puxa! Olha que responsabilidade! Sabe o legal que você falou também? Você está já tirando um conceito que o mercado trazia, que todo mundo pode ser vendedor. Pode sim. Mas desde que eu vi você comentando agora, você falou que você teve boas equipes e trazia bom resultado. Porque você vinha trazendo um treinamento, um diferencial dentro da equipe que você formava, certo? E hoje muita gente, muitas grandes empresas do nosso mercado monta uma equipe de venda só porque a pessoa é desinibida, sabe conversar legal e solta lá, não dá um treinamento. A pessoa não foi lapidada ainda para o mercado, para a área de venda. E a pessoa acaba não fluindo, não dando resultado, e ali a empresa acaba desligando essa pessoa. Isso é bacana que você trouxe. As empresas precisam preparar a sua equipe de venda. Acho que eu vou chamar ele para sócio. Essa é justamente a primeira parte do programa, né? Ele tem, na realidade, o programa é uma construção da percepção de valor para o cliente. É isso basicamente que é. E a primeira parte do processo é a preparação. E o que você está, justamente o elemento que você está trazendo agora. E aí eu sempre abro com uma pergunta. Existe alguma atividade humana que alguém pode se dar bem sem estar preparado? Fora a presidência da República. Eu tô falando Boa! Verdade. Coisas assim, convencionais. Se você quiser se dar bem, você tem que se preparar. Não existe melhor. E aí entra um pouquinho, não quer ajudar. Qualquer outra profissão, se eu quiser ser dentista, eu tenho que fazer odontologia. Advogado, eu tenho que fazer direito. Médico, eu tenho que fazer medicina. E vendedor?
Aí tinha que você falar, Verdade, nada. nada. Tem que ter cara de pau. É. E aí é onde se compromete. Aí eu vou abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho sobre o que a gente chama de inconsciente coletivo. Certo. Se eu falar assim, olha, aqui na recepção tem um vendedor querendo falar com você, qual a reação que te veio na primeira coisa? Parece o cara da rifa, me escondo. Não é verdade? O inconsciente coletivo nosso, para falar de vendas, é o mais horroroso possível. A imagem do vendedor é horrorosa. Sim, nossa. E por que ela é tão ruim? Falta de preparo. Porque é a única profissão que não tem preparo. É a única profissão que você pega. Eu, há mais ou menos 2017, se não me engano, 17 ou 18, não lembro bem, no final do ano, eu dei uma palestra na Cato. Porque, no fundo, quando você vai pegar emprego, você está se vendendo também. Então, Sim. eu vou lá falar sobre aqui. E ao final da palestra, a menina da Cato lá me falou assim, Coutinho, 87% das ofertas de emprego aqui, em aberto, são na área comercial. 13% são para todas as outras profissões. Presta atenção. Todas as profissões que você conhece ocupam 13% das ofertas. 87% delas comercial. são do comercial. E aí a minha pergunta, qual a preparação? Escola Técnica de Vendas, você conhece? Faculdade de vendas, cursinho de vendas, né? Você tem o quê? Treinamentos que são dados por empresas dentro para os seus funcionários. Mas se você não tem uma preparação formal para uma profissão. Ô, Coutinho, eu vou fazer até uma analogia aqui, ver se ela cabe, né? Porque aqui, Sim. né? Eu já vou desmistificar algumas coisas da minha mente. Isso é legal. Por exemplo, quando você tem aquele lance quando você vai procurar emprego, que tem aquela pessoa que te indica. Então, aquela pessoa que te indicou, ela vai abrir as portas para você. Mas o que vai te manter na empresa é a sua competência. Sim. O vendedor, ele pode até ser, como o André falou, comunicativo, abrir a boca e se vender bem. Mas o que vai manter ele ali, bater nas metas deles, são as técnicas, é aquilo que ele aprendeu, é aquilo que ele entende do cliente dele. Não é aquilo que ele fala porque ouviu alguém dizer. Ele tem que aprender por em prática aquilo que aprende. Perfeito. Aí você me abriu a oportunidade para falar de duas vertentes aqui. Primeiro é que é o aspecto da objetividade do nosso povo. Quem tem boa capacidade relacional, que a gente chama de inteligência emocional, normalmente carece de objetividade. Então é o cara que fala muito, fala bem, encanta bem, mas ele esquece que ele está ali para vender. Então é aquele cara que visita o cliente, fala para o show, sai de lá e o pedido. E o resultado, né? O cara é legal, hein? Nossa, ele vai Vai pegar um papo, gente. Boa noite, conversando. Que ele até tem a capacidade de encantar. E agora eu vou virar um outro assunto que você acabou de puxar aqui, talvez antecipe isso, essa temática, que é, antigamente o vendedor era encarregado da fase discursiva. Por quê? Porque o cliente não tinha acesso à informação. A informação era dada pelo vendedor. Então você ia comprar, por exemplo, essa caneca daqui. Você chama o vendedor, aí ele ia te explicar sobre a caneca. Olha, a caneca é feita assim, ela é temperada assim, gravar o nome é feito com essa técnica, tem essa durabilidade, essa resistência. Hoje em dia, não. Hoje em dia, quando você vai comprar caneca, você já pesquisou, você já viu, já entrou na internet, já sabe os concorrentes, já sabe a empresa, já sabe quais os concorrentes dela, já vai lá no Reclame Aqui para ver se tem alguém reclamando dele. Quando ele sentar na tua frente, você já sabe tudo, o que ele está lá para fazer. Tem o portfólio todinho do que é. Então, o foco não está mais no produto, é saber por que você não comprou ainda. Então, ali, agora o momento não é mais de discurso e falar das virtudes do produto ou da tua empresa. Agora é entender as necessidades do cliente. Então, você vende não mais pelo aquilo que entra na orelha do cliente, e sim pelo aquilo que sai da boca do cliente. E para ele fazer o cliente falar, você tem que saber perguntar. Sim. E o grande desafio nosso é, que pergunta que a gente faz? Porque para fazer pergunta, a gente precisa pensar. O Tico e Teco sai da área de conforto. Verdade. Tem que descongelar ele. Tem que descongelar. É muito mais difícil você fazer pergunta. Então, o que você está trazendo aqui agora, não é que é? Antigamente, o vendedor era discursivo. Então, ele começava falando dos produtos. Hoje, o
o vendedor, ele é consultivo. Ele tem que entender, perguntar as necessidades do cliente, estruturar isso. E para isso, aí volta de novo. Começa com a preparação. Ele tem que pesquisar o cliente, saber quem é. Então, por exemplo, eu vim aqui, assisti um monte de podcast de vocês, vi com o que vocês falam, com como é que vocês falam. Eu pesquisei, eu vim preparado para falar com vocês, para conversar com vocês. Público-alvo de vocês, tudo isso já vem preparado para que a gente converse. Isso também tinha que ocorrer com Isso já acontece na venda hoje, né? E hoje você tem uma ferramenta fantástica, Ivan, que chama-se internet. Você fazer uma leitura de quem é o seu... Eu tenho um exemplo meu que ocorreu há mais ou menos 30, 35 anos atrás. Tinha uma grande transportadora, que era minha cliente, chamou, eu trabalhava numa empresa e uma transportadora, eu posso até dar o nome dela, Metropolitan, ficava aqui em Barueri. E eu tinha que ver lá as necessidades do cara. Eu não tinha como pesquisar. Eu tive que sair. A minha sorte na época, que ele marcou um pouco para frente, 4 ou 5 dias para frente, eu fui lá na porta da transportadora para ver como é que era o movimento. Quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, que mesmo, que ninguém tinha nem sequer ideia do tamanho dela. Era uma baita de uma transportadora. E aí eu fiquei olhando o número de caminhões, que tipo de caminhão que entrava, que não era. Aí fui perguntar para quê? Para o porteiro, para o vigia que estava lá, informações, como é que é. Aí foi ter... Hoje você entra na internet com 2 cliques, você paga tudo isso. É verdade. Sabe? Então você tem acesso a essa informação, coisa que a gente não tinha. Essa questão da internet que nós achamos maravilhosa, né? Estamos vivendo tudo isso em relação a ela. Mas eu acredito que isso tem deixado, não sei se a palavra cabe, mas os nossos vendedores preguiçosos. Eu acho que isso eles não buscam mais essa informação do cliente, de entender o cliente ou até mesmo a necessidade dele. Nós perdemos porque os proprietários também, só pensando, não sei se em custo, em ter essa preparação antes para o vendedor, né? Porque eu acho que esse interesse hoje também do vendedor de entender a necessidade do cliente está bem escassa também. Você está trazendo algumas questões que eu acho que são, primeiro, culturais. Aqui a gente não tem a cultura de treinamento. Então, vamos falar especificamente do Brás e tal. De maneira geral, que é onde eu conheço, onde eu tenho um pouco mais de intimidade e tal. Não existe a cultura de treinamento. Você contrata a pessoa, primeiro, por indicação, segundo, por amizade e tal. E, terceiro, a maioria delas entra por necessidade. E não por preparo ou qualquer coisa assim. Então não existe uma cultura de preparação para o vendedor. Não tem. Não tinha antes, não tem agora, e talvez vamos torcer para que isso mude. Mas até agora, desde os últimos tempos, com todas as mudanças, você tem segmentos que investem bastante. Você pega o segmento farma, eles investem muito em treinamento. Você pega TI, área de tecnologia, eles investem muito em treinamento. É uma indústria que investe muito nesse treinamento. Mas você pega a indústria da moda, em treinamento, eles investem em treinamento técnicos. Modelagem, corte, tipo de tecido. Por detrás dos bastidores, né? Produto, para passar para o cliente. Foco no produto, não no cliente final. E o mercado da moda é um mercado que trabalha com uma coisa muito humana, chamada vaidade. Você está trabalhando com... E a vaidade é um mecanismo emocional e não se prepara para isso. Porque você compra uma roupa porque a gramatura do tecido é não sei quanto, a trama de não sei o que lá é isso aqui, o tecido é composto. Se alguém compra uma roupa, você compra uma roupa porque olha, é bonito ou não é bonito, caiu bem ou não caiu bem, acabou. No entanto, fica se ensinando um monte de coisas e técnicas e coisas que estão focadas no produto. Mas essa questão da preparação, aí, Ivan, eu estou trazendo aqui, é uma questão cultural de certos segmentos. Por exemplo, na moda não se investe. São raras as empresas que investem nessa parte de preparação. E quando investem, os resultados explodem, porque ela vira um grande diferencial. E eles ainda têm, complementando, ainda tem uma questão cultural agravante, que é o investimento em treinamento é tido como despesa, não como investimento. Custo-benefício não mensurável, né, que eles falam. E é um erro muito grande, porque se você que eu digo, pessoal, vocês, empresários, é a entrada do dinheiro da sua empresa, é pelas vendas. Lógico que tem todo o relógio por detrás dos bastidores, mas a hora que o dinheiro entra é através dos vendedores, de um representante, ou seja, ele físico ou online, você tem que ter uma pessoa hiper mega treinada. Isso é legal o que você trouxe aqui. Você pode ter o melhor produto, isso aqui pode ser a melhor caneca do mundo. Mas se não tiver alguém qualificado para falar por detrás, por na frente dela,
ela não vai vender. Eu lembro, acho que dos anos 90, tem um filme chamado Jerry Maguire, que é com Tom Cruise. E tem um jogador de futebol, o cara é bom, só que ele não sabe se vender. E o cara começa a decair, ninguém contrata o cara. Quem entra para fazer esse papel da venda, de vender ele para um clube, para um grande clube? O Tom Cruise, que é um agente de vendas. E consegue vender ele. Então, hoje, se você pegar, existem grandes empresas nisso. Cara, né? Em outros nichos, sem ser no meio de moda, que eu conheço que os donos são bilionários, tem um puta de um produto bom, uma empresa consolidada, mas ele tem alguém muito eficaz, com um grande treinamento muito bom, que faz a empresa girar na parte da venda. Ele tem tudo, tem qualificação no mercado de produto, tem tudo, mas ele é o dono, é aquela pessoa tímida que não sabe lidar, o dono de uma mega empresa. Tem, hoje já conheço muitas, mas ele tem alguém qualificado na frente de vendas para alavancar esse produto que ele faz com qualidade, com zelo, com entrega no tempo certo. Ele tem alguém de venda lá na frente qualificado para vender. Então, você me abriu a chance para falar de 2 assuntos aqui bastante sensíveis, André. Primeiro, que você estava falando, olha, legal, eu tenho um produto, eu tenho isso para vender. Então, a razão da existência de uma empresa é pelo mercado que ela tem, pelo cliente. O cliente é a entidade mais importante que tem dentro da empresa. Legal. E quem é que cuida do maior patrimônio de uma empresa do cliente? Normalmente, a criatura menos qualificada que tem dentro da empresa. É verdade. Então, você pega o principal patrimônio do seu... Quem você perguntar, numa empresa, você tem lá o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Isso. Legal. Quem são as pessoas mais bem preparadas? Estão lá no estratégico. Quem são as pessoas que têm melhores salários? Estão no estratégico. São as pessoas que moram nos melhores lugares? Estão lá em cima no estratégico. Quais as pessoas que tiveram a melhor formação acadêmica? Estão lá em cima no estratégico. Quais são as piores? O operacional, que mora mais longe, que tem o pior salário, pior preparação. E que quem faz? Cuida do maior patrimônio da empresa, que é o cliente. Você joga a pessoa mais despreparada, menos qualificada para cuidar do teu maior maior da empresa, que é o cliente. E eu vou ter que fazer uma vírgula, que é uma coisa que a gente percebe. Além de jogar a entrada do dinheiro na mão das pessoas que eles não treinam, quando esse dinheiro entra para a empresa, ele joga na mão de uma pessoa que às vezes não é nem formada em finanças para administrar o dinheiro. Então, olha o perigo, uma bombástico. Por que eu quebrei? Não sei, né? Por que será? Aí quando você fala em dinheiro, esse é outro aspecto cultural nosso, brasileiro. A gente tende a contratar as pessoas, principalmente para colocar em finanças, muito mais por confiança do que por mérito, por competência. Aí dão os desastres, né? Mas o pessoal era de confiança, eu tinha que colocar ela numa situação de ali porque o dinheiro tem que confiar, mas e a competência? Treina a pessoa de confiança, vai lá e dá um treino. O mesmo acontece com vendas. Você acaba com o fulano fala bem, o fulano precisa do emprego, coloca lá para cuidar do quê? Do teu cliente. Aí vai e promove para gerente. Porque vende bem, mas a gerência, ela envolve uma estratégia de vendas e de equipe. Como que você põe o seu melhor vendedor, que trabalha individual, que geralmente é egoísta, para gerenciar uma equipe? Mas vira frustração. Mais uma outra questão cultural, de novo. Como é que você promove alguém a gerente ou a supervisor? Como é que você faz a escala? Pelo resultado que ele traz. E aí o que eu falo, aí é uma questão de liderança, que é outro aspecto comportamental completamente diferente de vendas. Você perde um grande vendedor e ganha um mau gerente. É verdade. Aquele divisor de equipe. Dentro do nosso nicho a gente vive muito, né? Muito. E existem muitas pessoas frustradas por conta disso. E você disse, muita gente quebra porque não tem esse cuidado. E o que a gente está vendo aqui, Coutinho, aqui a maioria da empresa ela tá focada no produto. Sim. Sim. Atacadista, né? Ali acho que um pouquinho antes da gente começar, eu estava conversando com o André, né, sobre os 4 P's e os 4 C's. Isso, tava louco pra gente fazer essa pergunta já. Tava aqui na ponta da língua já. Voltando aqui um pouquinho ao início da nossa conversa, todo mundo está com foco no produto. O que é o programa Vendas Neurais e o que vou abrir um pouquinho. Com o advento da tecnologia, a gente começou a mapear como é que funcionava o nosso cérebro. E até então a gente não tinha acesso. O cérebro é um grande mistério. Não? O cérebro é que nem o mar. É um trocinho tão perto, mas é tão inacessível. A gente sabe mais da lua do que do fundo do mar. Né? Parece louco isso, contraditório. E é mais ou menos isso. Né? A gente conhece muito o corpo humano inteirinho, mas a gente não sabe como é que funciona o cérebro. A partir dos anos 2000, da virada do século,
Com o advento das tecnologias de imagem, você começou a ver como é que funciona o cérebro. E aí apareceu uma coisa chamada neuromarketing, que é colocar uma pessoa na frente de uma TV, mapeava, botava aquele monte de eletrodos e sensores, colocava alguma propaganda, alguma coisa, e iam vendo quais áreas do cérebro iam iluminando conforme as imagens iam se passando. E ali já se tinha uma noção, que é o que a gente tem até hoje, que o que te toca e o que realmente te registra, a tua memória registra, é tudo aquilo que é emocional. Certo. Não lógico, estruturado. Isso você entende, mas o que você marca, o que você registra na sua memória, são todos os aspectos emocionais. Então as propagandas, e aí o neuromarketing entra, quais emoções que estão sendo acionadas naquele momento. Portanto, o foco tem que estar no cliente. Porque nós somos seres emocionais que raciocinam. Nossa primeira percepção da realidade, ela é feita por emocional. Aliás, até me veio uma coisa que ontem, gravando alguns vídeos, me veio isso, né? Pergunta assim, quando o cliente fala para você, vou pensar, ele vai pensar na justificativa que ele vai dar para a decisão que ele já tomou. E a decisão que ele tomou foi emocional, não foi racional. Aí, quando ele vai pensar, como é que eu vou justificar racionalmente aquela decisão que eu tomei que foi emocional? Meu cartão de crédito. Fiz isso ontem, fui na loja de jaquetas de couro, aí eu vi a jaqueta, falei, vou comprar, não vou comprar. Pensei, essa desculpa que você acabou de falar agora. Já como é que eu vou justificar isso? Eu vou aqui e já volto, né? Eu vou aqui e já volto. Vou dar uma olhada, tô indo pra uma feira, daqui a pouco eu volto. Eu te vi que ele na hora. Então, basicamente, é esse mecanismo aqui. Agora eu perdi o que eu estava falando. A gente tá falando dos 4... dos 4 pesados. Do break Legal. Stage. Então, vem o Philip Kotler, ele monta lá na virada, no final dos anos 50, os 4 pesados. Aliás, final dos anos 50, ele começa a publicar, fala, olha, para você vender mais e melhor, você tem que ter estruturado esses 4 P's. Aí, com o advento da internet, que você tem uma quebra de paradigmas muito grande. Porque aquilo que a gente já falou anteriormente, o cliente já vem muito mais preparado para você, já vem entendendo do produto. Então não é mais. Você tem que entender qual é o mecanismo emocional que eu tenho que estimular para que ele tome a decisão para comprar de mim. Até você trouxe a história do filme, aqui eu vou trazer uma também do Lobo de Wall Street. Já assisti. Leonardo DiCaprio. Tem um determinado momento do filme, ele faz um discurso para a equipe que eu achei sensacional, ele fala assim, o teu cliente está pouco se lixando se você tem o melhor produto ou se tem o preço mais barato. Ele quer saber se ele pode ou não confiar em você. Essa é a frase, para mim, que trouxe do filme. Hoje em dia o cara quero saber se eu posso confiar em você, se aquilo que você está me falando, se aquilo que você está me passando, essa interação se me traz ou não. Confiança para que eu tome a decisão para trás, porque a decisão ela é emocional. Sim. E isso tem diversas pesquisas, e nas minhas palestras, inclusive, eu falo de uma enquete de uma revista Venda Mais, que foi feita bastante tempo atrás, pegando as principais razões de compra. E disparado na frente, a principal razão de compra é confiança. E a segunda, atendimento, que são 2 aspectos emocionais e não racionais. O terceiro que vem, que é a de razão de compra, que é variedade, que aí é o primeiro aspecto, aí eu me endo. Tá, variedade é um aspecto racional. Eu quero ter noção de que eu estou escolhendo num monte de opções que eu tenho e que eu estou fazendo a melhor escolha. Mas, de maneira geral, eu quero saber, o primeiro confio ou não? Ninguém... E é aquilo assim, é a maior variedade num lugar que eu confie e que eu tenho um bom atendimento. Então você vê que eles se juntam e se fecham. E falando nisso, a área de nós 3 aqui, nós somos todos representantes no Brasil. E vem bem a calhar isso que você disse. O cliente, para andar com nós, ele precisa confiar em nós. Ele está lá na outra ponta. Nós estamos em São Paulo, no centro do Brás, dando atendimento para clientes que estão lá no Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia, Minas.
como que ele vai jogar as compras deles na nossa mão se ele não confiar na gente? Sim, vocês trabalham com procurement, né? Vocês são procuradores. Ah, tá. Entendi. A gente faz a parte de exatamente. E muito interessante, mais uma coisa que você está trazendo, Simone, que é que eu, no Brás, ao longo da minha convivência do Brás, que eu procurava mostrar o foco deles onde que estava. De maneira geral, o foco está sempre, primeiro, no produto. Segundo, eventualmente, o cliente que está ali comprando o produto. E eu falo, gente, está tudo errado. Está invertido. O foco tem que estar no cliente do seu cliente. Quem é? Você está lá no final. É aquele que paga a conta de todo mundo, aquele que sustenta a cadeia inteirinha. Ele sustenta a indústria têxtil, ele sustenta aviamento, ele sustenta a costura, ele sustenta... Você já olhou para esse cara? Que é a gente vendendo compra no shopping de fim de semana. Que a gente vira essa pessoa. Simone, e trazendo um gancho do filme que ele traz, eu lembro, eu fiz essa parte nunca da minha mente, quando o Leonardo DiCaprio chega nessa empresa e naquele costume na época só se vendiam na bolsa para grandes famílias que tinha muito dinheiro. E o Leonardo DiCaprio liga para um cara e ele fala, ó, eu estou pensando no seu futuro. Você é um cara que ganha pouco, tem uma baixa renda, mas eu tenho aqui para você, dentro da bolsa, algo que eu posso facilitar o seu futuro e as suas férias. Ele entra no emocional do quem está do outro lado do telefone. Sim. Ele começa a agregar e entrar numa classe que não pensava nisso, que podia investir na bolsa. Ele começa a entrar no emocional. Todas que ele liga, falou, meu amigo, olha, sou seu grande amigo, seu parceiro, lembra de quanto tempo você me conhece e eu estou pensando no seu bem, no seu futuro, na sua garantia, sua e da sua família. E ele começa a deslanchar. É que ele entra aí na persuasão, que é diferente de manipulação. Que a pessoa tem que saber separar, mas é uma linha bem fina, né? Porque a persuasão, você vai trazer o cliente a pensar daquela forma que você precisa fazer sua venda. A manipulação, você vai vender algo que ele não quer, mas você está precisando do seu bolso. É mais ou menos isso. Eu diria o seguinte, a persuasão e a manipulação é mais ou menos que nem remédio e veneno. É a dose. É onde você controla a dose. Você tem que... Obviamente, os melhores vendedores são mais persuasivos. A persuasão é um aspecto importante dentro do mecanismo de venda, mas o problema está na dose. Você tem que estar, hoje em dia, olhando a necessidade do cliente e ver se aquilo cabe para ele. A persuasão, quando ela vai para o ponto oposto, que como a Simone trouxe, ela vai para a manipulação e é assim, tipo, pouco me importa se você precisa disso ou não. Eu preciso dessa comissão, então eu quero te vender. Se depois você vai se arrepender, isso é problema seu, não é meu. A vendas neurais, a gente tem um foco no cliente. Em ganhar o cliente e não ganhar no negócio. Talvez aí seja a grande diferença do cliente no final. Do que ela trouxe sobre a manipulação. Sim. Então a dose continua o mecanismo de persuasão. A gente trabalha a persuasão, né, do vendas neurais. Só que a persuasão é dentro do ponto. Isso realmente cabe? É necessidade, né? É necessidade do cliente. É necessidade e não o interesse do vendedor. Você vai fazer ele enxergar que ele precisa daquilo de uma forma saudável. Isso. Porque às vezes o cliente não enxerga. Que de repente, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo. Quando eu era bem pequenininha lá em Barbacena, eu trabalhava no varejo, não vou falar a marca aqui. Tá bom, vou falar. No TNG, eu trabalhava com masculino. E entrou um cara pra fazer uma troca de um sapato que foi com defeito. Enquanto o menino foi buscar pra fazer essa troca, eu fiquei batendo um papo com ele. Ele, eu não gosto de cor branca, os ternos pra mim tem que ser cores escuras, não uso costume, prefiro os ternos, tudo. E camisa pra mim tem que ser colarinha. Eu fiquei batendo um papo com ele. Quando o menino trouxe os sapatos, eu já tinha pego tudo o que ele gostava, coloquei na mesa, ele olhou, aí colou meu gerente, por que você não vai mostrar a camisa branca? Eu falei, por que você não ouviu ele dizendo que ele não gosta de uma camisa branca? Por que eu vou enfiar uma camisa branca se eu sei que ele não gosta? E quando eu fiz assim, ele era um treinador de vendas. Ele virou pro gerente e falou, eu vou comprar tudo que ela colocou aqui em cima, porque eu percebi que ela me ouviu em todo o tempo que eu falei. E fiz uma excelente venda naquele dia e ganhei meu dia, porque eu estava ali, realmente ali presente, ouvindo. E quando eu ouvi você falando da escutativa, né? Falar muito sobre isso, me levou nesse passado que eu achei, nossa, é bem isso, tá faltando isso. Eu dei uma enferrujada, sabia? Todo mundo também. Então tem primeiro aqui uma característica. Nós, vendedores, temos dificuldade de escutar. Porque isso é inerente até. Nós temos facilidade de falar. Né? É verdade. Eu falo assim, meu maior desafio para a construção dos meus resultados, dos resultados que eu tive em vendas, foi quando eu comecei a desenvolver a escuta, que foi talvez o maior desafio, porque a nossa ansiedade, e vendedor
é naturalmente ansioso. A ansiedade está ligada à energia. O vendedor tem que ter energia. E se tem energia, ele tende a ser ansioso. Ele tende a ser ansioso naturalmente. E a grande sacada é você administrar. Então, eu, por exemplo, usei como truque. Quando eu descobri, né? Porque primeiro você tem que se entender, você tem que perceber que você... Né? O autoconhecimento é muito importante nessa altura para você perceber que você está falando demais. Então, o truque que eu peguei, que hoje eu passo, né? Quando alguém está falando, eu faço isso. Eu seguro a boca com a mão. Boa! E essa disciplina me fez a desenvolver a atenção e me controlar. Porque como eu passar a ouvir mais. O cliente está falando, minha tendência era interromper. Já sei onde você vai chegar. O que você quer? Isso é horrível. Coutinho, vou comprar um pregador pink pra mim. Ô, Silvio, vai deixar. Fala, mano. Não, na época eu fui fazer yoga, fui fazer algumas coisas, a meditação, tudo para ajudar, trazer respiração. Tô indo. Mas esse truque para mim que foi toda a diferença. Então o cliente está falando hoje, eu paro, naturalmente eu seguro. Legal, gostei. E me controlo. E eu consigo ficar atento. E aí é a tal da escuta ativa. O que é a escuta ativa? É a escuta com presença. É realmente o exemplo que você trouxe foi bastante emblemático. Você estava perguntando para ele e ele estava te contando o que ele é e você estava atenta àquilo, ou seja, você está presente, você não estava preocupado. Nossa, se ele comprar isso, quanto eu vou ganhar de comissão, tal. A tua cabeça não estava lá. A tua cabeça estava presente naquele momento. A troca de um Você estava absorvendo a sapatinho, necessidade dele ali. e a troca de um sapato me gerou uma venda. Esse é a grande sacada, Ivan, é o foco na necessidade. A gente tem muita dificuldade de olhar a necessidade. A gente olha a nossa necessidade de vender os nossos boletos para pagar. Eu particularmente também resolvi muito. Mas uma outra coisa interessante também, que eu vou entrar nesse assunto, é um pouco polêmico, é essa nova geração da internet, eles vêm criando uma geração de vendedores que eles são muito agressivos. Porque eles começam a mostrar grandes caixas, pacotes de dinheiro, e a pessoa que é vendedor, ele fica tão agressivo, tão power, que ele quer sair vendendo. Ele não entendeu que a venda... Vai vendendo, ele sai querendo empurrando. Isso. Vendendo é outra coisa. Porque eles estão criando uma geração que você tem que ser o vendedor daquele que vende 100%, 24 horas você está vendendo. Se você pegar todo o treinamento que hoje vem, não vou falar os nomes, ele deixa a pessoa tão agressiva, mas eles não dão esse treinamento, o que você está falando, eles não ensinam da prática o que você está trazendo aqui hoje. Aliás, o que você está usando me lembra aqui a história do vendedor pitbull, né? Então, eu assisti uma vez uma palestra do vendedor pitbull aí, né? E eu achei interessante, porque na época eu estava começando o Google, ele já estava incipiente e estava lá, vendedor pitbull, tem que sair, bordel, E aí eu fui ver na internet na época uma pesquisa, até eu nem sabia pesquisar direito no Google, e aí um amigo meu levantou que vendia 10 vezes mais poodle do que pitbull. Então eu já pensei, por favor. A característica do poodle é afetivo, o cachorro que não fica mordendo, não fica... Verdade. Pelo contrário, ele encosta, ele quer carinho, ele quer uma interação muito mais afetiva. Que é mais ou menos isso que a gente demanda hoje em dia. A gente quer ser acolhido nas Seria um vendedor farm. O pitbull, ele é legal pra, né, que é o vendedor hunter, que é aquele caçador. Aí tem o farm, que é aquele que cultiva, que cuida, né, que é o, né, que tem aquela cultura, exatamente. E tem o closer, que é aquele que fecha, faz os fechamentos. Pois é, eu tô ouvindo agora demais essa palavra closer. E antes, gente, era todo mundo só. Tudo antes era vendedor. Agora tô arrumando mil nomes, 1000 apelidos aí, né? Agora é closer, como se fosse... Aí eu perguntei, por que closer? Tanto que a semana passada, aliás, hoje à tarde eu tenho uma entrevista com uma pessoa para falar sobre esse negócio do closer. O fechamento é a parte final de um processo bem conduzido. Sim. O que é um processo bem conduzido em vendas? Então vamos lá, então você tem o processo. Primeiro a preparação, depois as perguntas que você vai fazer, as perguntas abertas e fechadas que você vai para entender as necessidades do cliente. Aí depois vem na sequência, vem a fase discursiva, que é você entendeu as necessidades do cliente, com foco naquilo que você entendeu do cliente, você vai fazer um discurso sucinto,
focado naquilo, aí eventualmente o cliente pode gostar ou não gostar. Se ele gostar, ele te emite um sinal de compra, se ele não gostar, ele vai te levantar objeções. Aí você tem sinais de compra, você tem que captar isso. Aí é um ponto-chave do processo de vendas, porque nós brasileiros temos muita dificuldade em distinguir o que é objeção do que é sinal de compra. Então, só para pegar um exemplo, vou pegar um item que ele pode tanto ser para um lado quanto para o outro, que é normalmente o preço, né? Quando ele fala tá caro, ele está levantando uma objeção, tá chamando o japonês lá, tá caro, tá levantando uma objeção. Mas por outro lado ele fala quanto custa, ele está mostrando um sinal de compra. Esse é o processo que a gente tem que distinguir para finalmente ir para o fechamento. Então, quando a gente vai falar de closer, que é o fechamento, é o final, eu estou chamando o cara para fechar a venda, mas como? E o resto? E o processo? Então, aí eu vou abrir mais um parênteses até. O que é processo? Isso é uma coisa que a gente conceitua no nosso seminário. Processo é uma sequência sistemática de etapas que tem um objetivo. Eu faço uma analogia até com o Big Mac, né? Então, todo mundo sabe a fórmula lá do Big Mac. 2 hambúrgueres, alface, Queijo molho especial. Fica um pouco de gelinho. Já ficou gravado aqui. Esse é o processo. Se não tiver pão com gergelim, é Big Mac? Não. Se não tiver 2 hambúrgueres, é Big Mac? Não. Não é. Ou seja, então, o processo de construção, e isso os americanos são notáveis, eles chamam, quando um processo é bem feito, eles chamam de idiot proof. A prova de idiota, ou seja, qualquer idiota faz. Legal, isso dentro de um processo que tem o objetivo de você fazer o Big Mac. Vendas também é um processo, só que, primeiro, não é qualquer idiota que faz. E segundo, Verdade. talvez e aí você jogando pro lugar. Se você fizer lá o Big Mac com a formulazinha toda, colocar os componentes, você chega no final, você chega no Big Mac. Vendas, se você fizer tudo certinho, nada garante o teu resultado. Não mesmo. Então, o processo é uma sequência sistemática de etapas que tem um objetivo, no nosso caso, vender. A última fase do processo é venda. Você vai começar a coisa pelo fechamento. Você vai começar pelo final. Qual a chance desse processo dar certo? Então, você pulou a preparação, você pulou a fase de investigação, você pulou a fase discursiva para ir para o fechamento. Foi direto pro final. E outra pessoa fechar que nem participou do processo, eu não... Exatamente. É como assim, calma. Quem vai fechar vai ser outro cara. Em que momento? Não tem noção. Perde até aquela conexão que já teve ali, né? Todo o processo com o vendedor. Aí entra, tipo assim, eu comecei, preparei, aí vem ele, né? Não, vamos o André, que é o Hunter, trouxe o cliente, ele que pegou, sabe tudo que o cliente quer. Aí joga na minha mão, que eu sou aquela farm que gosto das bolinhas dos coraçõezinhos, né? Essa sou eu. Aí eu jogo pra ele fechar, que ele não sabe o que o André conversou, porque ele não tava junto, porque senão precisaria estar dele. Aí vem com os meus corações, que ele não sabe qual foi o amor que eu joguei ali. Aí fecha. A do Pitbull foi Você martelou aí? O que você martelou? Então. Não, mas sabe o que foi legal do Pitbull? Não vou falar o nome da marca de surf. Tem uma marca de surf no shopping que você não podia passar no corredor, o cara... E aí, bro? E aí, brother? Ele não sabe se você gosta desse linguajar, que você usa esse tipo de abordagem pra ele. E criou uma marca que todo mundo corria desse corredor, que tinha uma marca que todo mundo passava pelo corredor de trás. Eu odeio separar. Antigamente no shopping a gente não... antigamente tinha muito isso, hoje não mais, né? Essa marca de surf ainda tem. Não, mas E aí, bro, porque a entra Simone aqui. sinalizou que ela não gosta Eu de... não gosto. Eu por muito tempo também. Eu chegava na vitrine e olhava de longe. Eu tinha vai até vir alguém vontade puxar. de olhar e sair. Aliás, fora. você está trazendo uma questão até que eu abordei num videozinho lá no meu Instagram recente aqui sobre esse lance da... Por que será que quando a gente está na vitrine, olhando lá, interessado em alguma coisa, o vendedor chega do nosso lado e pergunta assim, posso ajudar? O que você responde? Eu falo, Não. não. Estou dando uma olhada ali. Vaza na mesa. Vaza. Por quê? Alguém consegue saber por quê? Não, eu falaria assim, eu penso na frase, posso ajudar? Eu não sou uma ONG. Eu não posso ajudar. Eu posso... Por que que invariavelmente... Simone, olha só, por que que invariavelmente... Pode observar isso. Olha primeiro para si próprio, depois olha para as pessoas que você conhece. Ela para numa vitrine, tá ali na frente, tá interessada em alguma coisa. Chega o vendedor que, em tese, fala, pô, se ela tá parada na minha frente da vitrine, ela tá interessada em alguma coisa. Despertou. É só eu chegar ali que, grande chance de vender. Mas na hora que ela vira, você, posso ajudar? O que a gente responde?
Não, só tô olhando, Obrigado. e imediatamente para de olhar e vai embora. Exatamente. Minha mente se arma, vou buscar minha esposa ali embaixo, pera, eu volto já. Essa é a desculpa que você já tem pensado. Já tem. Aquela racional para justificar Já. o teu mecanismo emocional. Isso, Alguém verdade. sabe por conta disso? Que Eu que é? não sei, eu não sei. Então, Eu olha não só. sei. Legal. Quando você vai numa vitrine, isso é legal para falar para vocês, né? Que olha, que tá isso aqui. Quando você vai numa vitrine e começa a olhar alguma coisa, vamos lá, o nosso cérebro ele funciona numa determinada frequência que é chamada beta, o pensamento rápido que resolve toda a nossa vida aqui. Então, para dirigir, para comer, para fazer, nosso cérebro está numa frequência que é a frequência beta, que é rápida, que você usa tudo que tem da tua capacidade cognitiva, tudo que aqui tá. Se a gente fosse comparar, é como se fosse assim, teu cérebro é um notebook e o pensamento rápido ele acessa as informações que estão armazenadas lá dentro do HD. Tá? Então, tá lá dentro, se tem informação, você resolve, se não tem, não resolve, não consegue resolver. Esse é o pensamento rápido. Olha só, André, na hora que você para na frente de uma vitrine, você começa a olhar, você começa a viajar, você começa a imaginar coisas. Por exemplo, vamos pensar numa estamos falando de moda, então de roupa. Eu faço isso. Vamos falar de roupa. Então você começa a imaginar a roupa, se vai para mim, como é que eu estaria naquela roupa, como é que eu ficaria. Você, nesse momento que você começa a se imaginar, Viajando na maionese. vai viajar na maionese, tua frequência cerebral começa a baixar, começa a ir em direção a alfa. Você começa a entrar num estado de relaxamento, você está olhando ali. Ah, que legal, será que eu posso usar legal, isso? Será que eu posso usar naquela ocasião? Se eu emagrecer, como é que eu vou ficar nisso Será aqui? que meu jeito Aí é você está isso? sonhando, nesse momento Então vai do vazar sonho, as banhas a brancas. tua frequência começa a baixar e se você começa a tentar entrar num estado de relaxamento. Teu cérebro começa a entrar em outra frequência. E aí o que acontece? Do nada. Interrompe. Do nada. É a mesma coisa que você tá dormindo, alguém fala, André, acorda aí. Joga água de você. Você tá atrasado. Que horas são? É mais ou menos. Grosseiramente, fazendo uma analogia Você grosseira. brocha ali. Perde o embalo no ato. Vocês não estalham naquela roupa ali, o brilho. E você se irrita sem perceber isso. Verdade. E você, o que desaga naquela irritação que você tá, você desaga. Não. Tô só olhando, porque cortou o seu barato, literalmente Verdade. cortou o seu barato. É por isso. E isso eu aprendi lá fora, aprendi uma vez no Uruguai, uma atividade. Eu observava que quando você encostava na vitrine, nenhum vendedor se aproximava falando legal. assim. Eles ficavam ao lado, Aqui, 2 ou 3 percepção passos de conhecida. distância, olhando para você. E aí a grande chave e a força da pergunta. Quando você virava finalmente, tomava a decisão de falar, eu vou, aí que ele se aproximava. Então eu vou falar do exemplo de um paletó que eu comprei, que eu nunca usei na minha vida, mas eu acabei comprando. Comprei um paletó e a primeira pergunta, eu falei, quanto custa aquele paletó? A primeira coisa que ele fez, o que ele respondeu? Outra pergunta, é pra você? Nossa. Eu falei, opa, nossa. É. Sim, é pra mim. Aí eu falei, mas quanto custa? Ele falou, é essa cor que você gostou? Segunda que eu me dei, porque na minha cabeça na hora eu falei, por que você tem outras cores? Tem. Vamos entrar. Nossa. Presa na... Nossa. Se eu te contar o Preparou? final, Nossa, não. Que? um paletó, Que mágica uma essa venda. gravata e um cinto. Foi o resultado da... ele me colocou dentro. O que eu observei enquanto eu estava ali na vitrine, ele ficou à distância e nem sequer se aproximou. Ele só se aproximou na hora que eu fiz o movimento em direção a ele. Aí ele veio na Pra mim minha é direção. assertivo. E o que ele estava? Atento, presente. Isso também é um mecanismo de escuta ativa. Você observar o cliente antes de... Observadora, porque esse mesmo... A gente pode dar um exemplo disso que você falou. Se você é um vendedor que observa, você tá vendo a sua cliente, né? Vou falar como mulher agora. A mulher olhando ali, você vê que ela fixou, de repente, num vestido. Uhum. Aí você cola, você fala assim, eu peguei pra mim, gente, eu fui numa festa, fiz um sucesso, não tem noção que é esse vestido. Eu vou entrar nela, eu vou quebrar ela, eu falei, é mesmo? Ela vai virar minha amiga de anos, porque você começa a ter um diálogo com ela, porque você já olhou onde o olho dela tá olhando, você já viu que o brilho deu pra aquela peça. Essa Então- é a importância aí, quando você fala em amigo, é um mecanismo afetivo que, no fundo, vai cair no mecanismo emocional e vai sair. Acho que eu não acabei não respondendo a pergunta lá dos 4 P's. Nem dos P, nem dos Isso, eu ia voltar isso agora.
Eu acho que muita gente deve estar curioso, sabe o que são Gente, os 4 Cs. Deixa eu virar. Então, nessa história aqui, quando eu fui criar o programa Vendas Nacionais, que eu estava lá, eu vi a série de entrevista do Philip Kotler dizendo, olha, morreram os 4 Ps com o advento da internet e agora eles entraram os 4 Cs. Então vamos lá pela sequência, né? Quando você fala em 4 Ps, é produto, preço, ponto de venda e promoção. Certo. O que são os 4 Cs? Em primeiro lugar, sai o produto e entra foco no cliente. Essa é a primeira coisa. Segundo, sai o foco no preço e passa para o custo da oportunidade. Você paga uma cerveja na balada R$15 e acha barato, você vai comprar essa mesma cerveja no supermercado, se ela tiver R$3, no outro R$2,80, você acha ela cara. Por quê? Como foi construída essa percepção de valor para você? Então, esse é outro aspecto. E aí depende do contexto. Terceiro, não é mais ponto de venda. Não interessa onde você esteja. Se eu tiver um celular hoje, um notebook, eu compro qualquer coisa de qualquer lugar do mundo. Nem sai daqui. Então não é mais o ponto de venda, e sem a conveniência. Como é que eu vou fazer para chegar isso até você? Como eu vou facilitar que você chegue até o meu produto e através da internet, né? Isso. Sim. E o último, o quarto, talvez o mais importante dele, André, e esse é um ponto que eu bato muito e falo sobre e destaco muito. Não é mais promoção, nem propaganda. Promoção e propaganda é aquilo que você fala. Agora o ponto o último C é da comunicação. E comunicação não é o que eu falo, é como o outro entende. E como é que eu sei o que o outro entende? Eu preciso de um canal de devolução. E aí é que entrou a internet. Eu faço uma pergunta e eu tenho que ter a devolução. Então, toda hora tem que ter uma pergunta e um canal de comunicação que vai e volta. Antigamente, o canal era unilateral. A gente fala aqui hoje de podcast, né? Porque está na internet. Sim. Você tem a chance de interagir. Se alguém estiver ao vivo aqui, pode fazer uma pergunta, entrar aqui no ar, eu posso responder perfeitamente. Agora, antigamente era broadcast. Broadcast é eu falo, jogo, quem conseguir pegar, pegou, beleza, e vai embora. Essa que é a grande virada dos 4 Ps para os 4 Cs, que muda completamente o paradigma. Pouco me importa o que eu estou falando, como é que eu estou sendo entendido? Comunicar. E você sabe, Coutinho, não sei se você chegou a ver os primeiros episódios do ModaCast, e uma das motivações que ele nasceu foi para tentar ajustar a comunicação no nosso setor. Porque ela é muito ruída, ela é muito perdida. As pessoas falam as coisas e acham que o outro tem que entender, e a coisa tá resolvida aqui na sua cabeça. Aí eu passo para você, mas como que você me entendeu? Será que o meu tom de voz fez sentido para você? Isso cabe no final uma pergunta, né? E a gente aí tem um aspecto também de qual pergunta que a gente faz. Porque, de maneira geral, a gente, quando ocorre isso, a gente pergunta para o outro, tá entendendo? Repete para mim. 99,9% das vezes que a pessoa vai falar. Não. Sim, ela sim. Entendeu? Claro, você entendeu o que eu falei? A pergunta, onde é que está a questão, o ponto-chave? É a pergunta que a gente faz. Você está entendendo o que eu falei? Então me repete. Conta para mim o que você entendeu. Só essa mudança. Uma vez eu estava fazendo consultoria num cliente e ele virou para mim e disse assim: nossa, Coutinho, eu não aguento mais ter que decidir. Que é uma das coisas que mais consome a energia do gestor ou do empreendedor de maneira geral, são as decisões. Decisão, por que isso? Porque o nosso mecanismo neural, né, nosso DNA, nosso cérebro, ele não foi feito para renunciar. Quando você escolhe alguma coisa, você está renunciando a outra. Então tem a dor da renúncia. O que eu estou perdendo? Então o cérebro não foi preparado para isso, ele foi desenhado para acumular. Então esse é o primeiro processo. Isso é o que come muita energia. E aí ele virou para mim e falou assim: quando eu não aguento mais, toda hora todo mundo entra aqui, tu me pergunta, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que aquilo outro e tal. Eu não aguento mais. Falei, e qual o seu problema? Ele falou, eu fico o dia inteiro aqui, eu não consigo trabalhar nada, eu tenho que só decidir, porque toda hora tem alguém. Eu falei, faz o seguinte, quando alguém chegar aqui e falar com um problema e perguntar para você o que faz, vira para ele e faz uma pergunta assim: e o que você faria se estivesse no meu lugar? Segundo ele, foi a mudança da vida dele, a qualidade da vida dele. Ele falou assim:
Porque aí ele falou, primeiro que ela já me dá uma alternativa. Quer me ajudar também. Já começa com uma alternativa. Então eu já começo pensando se aquilo é melhor ou não. Se eu não tiver algo melhor, eu já pego na dela. Se tiver algo melhor, e ela já me ajuda até a encaminhar. E isso foi basta. Olha só. Uma pergunta, segundo ele, mudou completamente a qualidade. Foi a chave da virada da empresa dele. Ele falou, comecei a ter prazer em trabalhar, porque eu chegava lá, putz, eu vou chegar lá, vai ter alguém me perguntando alguma coisa. Ele já ia para a empresa com uma predisposição armado, negativa por aquilo que ele iria encontrar pela frente. E bastou saber fazer uma pergunta. E talvez a grande sacada, e acho que a síntese do Vendas Neurais é isso, né? Que pergunta que eu faço, quando eu faço, e como eu faço. Quando a gente conceitua lá, a gente conceitua vendas como a arte de explorar as necessidades do cliente. Como a gente faz isso? Perguntando. Então, explorar as necessidades do cliente tem toda uma metodologia que você vai construir. Que perguntas que eu vou fazer para entender essas necessidades, para poder explorar. O jeito que eu faço as perguntas tá. Então, eu posso xingar a sua mãe e você sair para me bater, ou posso xingar a sua mãe e você morrer de rir. Depende do jeito que eu falo. Verdade. Então, a habilidade do vendedor está no como as perguntas. Porque todo mundo fala assim, mas Coutinho, você fica batendo o tempo todo na metodologia que a gente tem que fazer pergunta. Quando eu começo a fazer perguntas para o meu cliente, ele fala, o que você quer saber tanto? Por que você está tão interessado? Aí eu falo, é o jeito que você está usando para fazer essas perguntas. Ele pode entender como você está muito interessado nele e você está preocupado com ele, ou ele pode achar que você está dentro de uma delegacia de polícia e querer cometer algum crime. É o jeito que você vai... a postura que você vai ter, que ele vai olhar e falar, não, peraí, deixa eu responder a pergunta. Deixa eu ver se ele está armado. Posso botar a revista? É, isso aqui, bom. Você falou algo assim que eu achei interessante, que eu vou até puxar agora no gancho aqui para nós aqui, como vendedores, se autoavaliar. Por quê? Você disse que essa pessoa que você virou a chave é um executivo que tem que tomar decisões, e às vezes a gente chega num patamar que a gente acha que a gente não precisa aprender mais. Mas há uma necessidade de você se atualizar no mercado, mesmo você sendo aquele vendedor que dá aquele resultado. Porque o mercado muda, as coisas mudam. Tipo assim, vou fazer a pergunta, tá, como que eu começo com as perguntas? Tá, eu vou fazer a pergunta que eu quero? Depende. Porque eu entendo que antes das perguntas você tem que entender que tipo que é o seu cliente. Porque ele vai responder muito mais rápido a perguntas fechadas ou abertas na hora que você tiver uma leitura comportamental do seu cliente. E de que maneira você faz isso? Agora, de novo, você me abriu duas vertentes aqui. Eu vou abrir mais, eu vou abrir uma e vou ver se eu consigo fechar as duas aqui. A primeira é sobre o treinamento. Treinamento, como o próprio nome diz, é constância. Eu tenho uma cena que eu me lembro muito, alguns anos atrás, aquelas irmãs tenistas Williams, duas, a Serena e agora a outra não lembro. E Venus Williams. Isso. Uma delas, não sei qual delas, ganhou o torneio de Wimbledon num sábado. E aí vão entrevistá-la numa segunda-feira. Onde que ela estava? Treinando. Ela não foi para casa, ficou lá. Bom, quando tiver o próximo torneio, você me chama. Que é mais ou menos isso que eles fazem. Eles passam pelo treinamento de venda e falam, pronto, já sei tudo. Não, vendas é reciclar. E eu vou até falar de mim mesmo, né? Que com a pandemia, eu fui um cara sempre muito presencial. Eu tenho baixíssima presença no mundo digital. Agora que eu estou investindo nisso. Minha vida inteira eu vivi do boca a boca e estava numa zona de conforto até chegar a pandemia. Legal. Sim. A pandemia cortou meu barato, fiquei quase 2 anos fora, assim. Quando veio a pandemia, que veio em fevereiro, eu estava abrindo a minha agenda de outubro. Eu estava abrindo canal outubro, já estava tudo lotado já. Aí na noite pro dia, isso cortou, fui pro chão. Aí, que dor, até me reinventar tudo isso. E o que aconteceu quando eu fui dar o primeiro treinamento presencial? Gente, foi um horror. Mudou tudo. Não é que mudou, eu estava fora de forma. Durante 16 anos que eu tinha construído isso, eu já nem percebia mais, mas passou 2 anos fora. Gente, foi a pior presença, foi a pior palestra que eu dei, porque estava fora de forma. Mesmo eu sendo autor do processo, mesmo eu tendo feito aquilo, acho que mais de 400 vezes ao longo dos 16, 17 anos que eu estava fazendo, gente, foi horrível, porque fiquei 2 anos sem nada. Então, agora trazendo o que você colocou aqui na mesa, né?
vender não é só aquele momento, tal. Você tem que estar sempre treinando, você tem que morrer aprendendo. Você pega os paradigmas, e aí voltando aqui à colocação do André, 20, 30 anos atrás, você estava com foco no produto. E ainda até hoje você pega isso. Ainda a maioria não se reciclou ainda, não se reinventou, não se... Você falou reciclado é plástico. Falando aqui que recicla é plástico. Eu não vou me reciclar porque eu não sou plástico, vou me atualizar porque eu sou chique. Isso aí. Agora aguenta. Se renovar, eu gosto disso, de renovar, de se reinventar, porque é diferente agora. O mundo, o contexto mudou completamente de mercado, são outras maneiras de você lidar e você tem que se reinventar nesse processo. Então, voltando aqui, não só treinar, como repetir, se atualizar constantemente. O vendedor tem que estar sempre aprendendo. Eu já acho que há 20 anos que eu estou, mais de 20, eu comecei em 2001, então 22 anos já, quase que eu estou nessa estrada. Sempre, todo ano, eu pelo menos assisto um treinamento de vendas de alguém. Aí você fala, mas ainda tem coisa para aprender? Sempre tem alguma coisinha para você aprender. Mesmo eu olhando e falando, nossa, esse cara que tá falando coisas velharias, isso aí não serve mais. Mas de repente aparece uma coisinha lá que eu tô lá. Nossa, é exatamente isso. Muda a chave, estágio novo. E aí eu pego assim, vendas neurais, quando eu fiz o primeiro projeto dele, ele tinha 4 horas. Hoje tem 16 a 20, depende do mercado. Olha o tanto de coisa que foi agregado. A essência mudou? Não, a essência é exatamente a mesma. Mas ele foi agregando, ele foi se reciclando, foi agregando novas técnicas, novos conhecimentos que vão abrindo. Para dar um exemplo aqui que nós estávamos falando sobre a escuta, era uma coisa que não tinha exercício de escuta. Eu treinava vendas, depois eu falei, gente, se eu estou falando que vender é perguntar, para entender as necessidades, ele também tem que treinar a escuta. E essa história que eu te contei, que foi num treinamento de escuta que eu tive. Eu fui fazer meditação. O pensador. É isso aqui. Não, bacana. E sabe o que ele falou sobre o treinamento de escuta? Eu lembro que um tempo atrás fizemos um treinamento para falar mais, não para escutar. E aí ele falou, e é verdade, ninguém faz. Se você vê lá, hoje todo lugar, hoje curso, Senac, Sebrae, ou vai passando para outros, todo mundo quer aprender a falar em público, a falar nas mídias, e aí como se comportar, mas para ouvir, ele falou aqui, eu falei, olha. É porque quando você fala de legal. um curso de oratório, você tem que aprender a se expressar. Que ali você não vai estar ouvindo tanto, só um ou outro que vai levantar. Mas assim, outra coisa que eu percebi em vendas, que pra mim faz todo sentido, eu preciso ler a pessoa que eu estou atendendo. Eu preciso ter aquele momento com ela. E o jeito que eu uso isso é deixar a pessoa muito à vontade. Eu acho que a pessoa, quando ela tá divertida, que ela pode ser ela, é onde ela entrega quem ela é. Então, quando você ingesta uma pessoa, que você polda uma pessoa, você não tira o que você precisa. Então, a pessoa, pra mim, ela vai falar e ela vai gesticular e eu vou estar lendo ela. Porque pra mim tem que ser um equilíbrio entre fala e comportamento do corpo. O corpo tem que estar de acordo com a fala. Perfeito. Porque senão você fica perdido. Perfeito. Deixa eu abrir mais duas vertentes de novo. Falando em oratória, Rubem Alves ele fala isso, né? Sobre a gente tem tantos cursos de oratória, mas não tem curso de escutatória. Né? Que a escuta é um dos principais mecanismos de acolhimento. E o outro é que você está trazendo, né? De falar da pessoa relaxar. A gente tinha, uma vez que eu estava chefiando uma equipe, conduzindo uma equipe, liderando uma equipe, e eles perguntavam assim: pô, Coutinho, você tem uma facilidade de perceber a pessoa, porque às vezes eu ia acompanhar os vendedores, tá? Como é que você faz isso aí? O que é que você... qual é o truque? Qual é a sacada? Aí eu virei, né? Eu não tinha pensado, mas naquele momento me veio. E era verdade mesmo. Quando eu conversava com algum interlocutor, eu ficava olhando para ele e tentando imaginar a criança que ele era. Hoje eu entendo a importância disso. Naquela época eu fazia isso com muita intuição. Mas eu entendi a criança que ele, porque aí você entrava na sintonia dele. Porque criança está sempre mais relaxada, descontraída, ela não tem julgamento, não tem isso. Então ela está naquele padrão que você acabou de falar, né? Você falou, deixa o cliente à vontade e tal. Aí tem que resgatar o lado criança dele, né? Nada mais é do que
Resgatar esse lado Você vai dele. conseguir segredos ali que ele não diria. Nossa, fantásticos. Você pode falar, Ivan. Uma pergunta que daqui a pouco nós estamos acabando. O que você tem a dizer para essas empresas que não têm entrado, né, que estão ainda naquele perfil antigo dos 4P? O que você falaria para essas empresas que não têm entendido o que geralmente introduzido dentro da sua empresa o vendas neurais? Bom, o que é vendas neurais? Como ela tem o foco no cliente, então ela abre, vamos começar assim com a base. A base, ponto de partida não existe relacionamento entre empresas. Existe relacionamento entre pessoas. Por exemplo, se eu pegar a operadora do meu celular aqui, se eu ligar e for mal atendido, eu vou falar mal da empresa, não na pessoa. Mas quem me atendeu foi uma pessoa. A pessoa ela carrega a imagem da empresa. Então vamos falar que Brás, os caras investem em loja, investem em produtos, investem em verdadeiros produtos, catálogos, fotos, tudo lá, e não investe na interface que fica com o cliente, que é ela que vai trazer a percepção da Eu vou chorar aqui, sério, eu vou chorar, gente. Sério, porque a gente vê muito isso. Eu vejo muitas empresas que... Eu vim de uma empresa nos anos 90 que ele pegava as top da Globo, as protagonistas das novelas e colocava na capa. Só que a equipe dele era péssima. Ele não tinha uma equipe treinada, não tinha. E ele só gastava. Gastava fortuna. Débora Seco. As maiores já faziam para essa marca de jeans, faziam capa do catálogo próximo que ia sair da próxima coleção, tanto de inverno como de verão, cada semestre, né? Ele lançava. Só que não tinha isso. E não tinha esse resultado, devido a isso que você tá falando agora. A pessoa carrancuda, mal-humorada, porque a gente conhece ali, a gente vê até são espizinhadas, vamos dizer assim, em português, claro. E tudo bem, às vezes você tá ali por uma necessidade, mas o seu tratamento é tão humilhante ali, que você vai criar energia de onde? Aí porque eu gerenciei uma loja que eu fazia algumas reuniões e eu desenhava para elas. Eu falava assim, o que você faz além de levantar e vir trabalhar? Porque entre esse meio tempo aqui você tem que ter um objetivo. Para que você faz isso? Aí eu comecei a fazer elas pensar, você quer ter sua casa, uma escola particular para o seu filho? O que te motiva? Porque isso aqui vai atingir diretamente a meta dela. Porque se você põe X, ela vai querer bater Y, porque ela entende que ela é importante, que ela pode chegar no resultado. A partir do momento desse treino, dela entender o poder que ela tem dentro dela. Sim. Perfeito, acho que nem tem mais a completar aqui. É isso aí. Maravilha. Gente, daqui a pouco vamos acabar. A gente quer fazer a última pergunta, Simone? Tchau pro Ivan, né? Tchau pro Ivan? Vamos tchau pro Ivan hoje. Essa parte... Deixa ele falar. Se a galera fala... Eu vou até... Qual seria no neural para mim? Vou falar para mim até, que tenho essa dificuldade até de comunicação. Né? Ô, Coutinho, qual seria o melhor caminho, o início? Porque como a gente fala aqui de empreendedorismo, nós voltamos lá atrás, de quem está começando, que eu acho que essa é a maior dificuldade. Porque quando você vende bem no online, essa pessoa vai para o físico, por exemplo, ela não consegue, muitos se frustram ou quebram, não consegue dar essa continuidade, porque tudo que ela acredita de venda, que ela sabe, que ela entende, tem essa dificuldade de passar, né, esse conhecimento, aquilo que ela acredita que é o certo para a venda. Qual conselho você deixaria aí? Então, vamos lá, Ivan. Assim, primeiro, vender é uma questão da empresa inteira. Então, quando eu trabalho de consultoria interna, a gente trabalha com o conceito de mentalidade comercial coletiva, é o programa MCC, que usa o quê? A metodologia vendas neurais, para dar amparo nisso. Mas é assim, a empresa inteira precisa ser vendedora. Ela tem que estar com foco no cliente. É responsabilidade do departamento comercial. Mas a mentalidade da empresa inteirinha tem que estar voltada para o cliente. E eles têm que começar a entender que o departamento comercial nada mais é do que um cliente interno. Porque muitas vezes você entra nas companhias, tem briga entre produção, finanças. Você trouxe. É uma briga. É isso, cara, é isso que a gente vê muito e a gente convive muito em lojas, trazendo de novo pra gente, né? Porque a gente vê grandes shoppings ou nos nossos pontos comerciais, que a galera tem essa briga entre setores, mas tá todo mundo ali, venda. No mesmo cliente, né? O foco é o cliente. Mas não, a gente está se preocupando com o seu setor corporativo, o seu é marketing, o seu... Cada um dentro do seu quadrado. As briguinhas, esse individualismo. Eu acho que essa
vai ser um divisor de água, como sempre é, né? Trazendo para cá, porque a gente... É uma coisa que a gente acredita muito no marketing, que com certeza é necessário, né? Precisa. Mas eu acho que o Vendas Neurais hoje, acho que abriu a cabeça... Então, deixa eu até aproveitar, porque muita gente me pergunta se as técnicas neurais de comunicação, se elas valem só para o presencial ou se também vai para o mundo do marketing. Então, vamos lá. Tem 3 aspectos que eu chamo dos 3 vetores do que caracterizam vendas neurais. Primeiro, como eu chamo a atenção do meu cliente. Então, nós somos num momento que tem riqueza de informação gera pobreza de atenção. Então, você está disputando aqui, quando você anuncia no mundo digital, você está disputando com o teu cliente. Então, essa é a primeira técnica. Como é que eu capto a atenção do meu cliente? Segundo, como é que eu mantenho essa atenção? Eu preciso depois montar um discurso instigante, lógico. Ele precisa ser um discurso lógico e instigante, porque eu não posso sair e falar besteira de vou estocar o vento, saudar a mandioca, você tem que olhar, pegou a atenção, agora tem que entregar alguma coisa. E terceiro, como é que eu torno memorável a nossa interação? Tem que sair daqui e falar assim, nossa, olha, hoje fui numa loja, fui atendido por um cliente, por um vendedor, assim, você comenta com outras pessoas, porque ele impressionou, ficou gravado na sua memória. Isso que a gente chama de meme. Meme nada mais é do que a abreviatura de mecanismo, aliás é em inglês, é mnemonical mechanism, mecanismo mnemônico, tornar memorável. Para isso você tem que tocar na emoção do teu cliente, do teu interlocutor. E isso tudo, Ivan, são técnicas. Você tem que aprender. Se tentar fazer isso na intuição, você vai ter problemas. Tem um limite que a tua intuição chega. Você precisa de um amparo científico, de um amparo conceitual. Por exemplo, as ações mais comuns que eu, quando começo, eu falo, o que é vender? Eu tô aqui no nosso grupo. Se eu perguntar o que é vender, vocês vão parar e começar a pensar, o que é vender? A necessidade do cliente. A arte de explorar as necessidades do cliente. Vender e negociar a mesma coisa? Não. Qual a diferença? A diferença é que você vende e depois você negocia. Pelo menos ela já sabe. Já sabe. O que é negociar? Negociar, eu sou uma pessoa que eu sou muito democrática. Ela renuncia. Não, pode falar você, joga pra você. Me explica que eu tô aqui. Você vai saber. Negociar é a arte de se chegar a um interesse comum. Então, olha só. Esse é o processo de vendas. Você tem um preço que você vai levar aqui e você tem um cliente que é aqui. Você vai começar uma interação. Se você explora bem as necessidades do seu cliente, o que acontece com o interesse dele? Aumenta ou diminui? Se você explorou bem, aumenta. Aumenta. Então, a percepção depois do final, o que ele vai achar do preço? Baixo. Barato. Você explora mal as necessidades do cliente. O que acontece com o interesse? Vai para baixo. Quando ele olha naquele mesmo preço, caro. Que se você quiser vender, o que você tem que fazer? Baixar. O famoso dar desconto. Ou perder dinheiro, como queira. Cada um chama de dar o nome que quiser. Por isso, e você falou muito bem, porque assim, lá no Brás, a maioria dos vendedores, quando vai atender um cliente, a gente tem desconto. Ele já tem que Não, cara. Não, eu já vi isso, por exemplo, fiz isso uma vez. A pessoa o cliente para na porta da loja, vê uma mercadoria e fala, quanto custa? Ela fala, 100, mas a gente pode dar um desconto, dependendo da condição, a gente vai dar um desconto, ela já começa a falar do desconto. Sem entender a necessidade do cliente, já vai direto para a negociação. Muitos já estão até falando, tá? É 20, é 30, já quer resolver ali na hora. Não quer perder tempo. Não fez a captação, não fez o cliente entrar, não entendeu, não teve a pergunta, nada, zero. Essa grande... Não fez nenhuma pergunta. É igual ver a vitrine, né? Quando a gente tá vendo a vitrine, é isso quando o cliente passa na loja, o cara já se assustou. Não, tô só dando uma olhadinha, obrigado. E mete o pé. Agora esse automático do Brás é assustador, né? Mas esse é pra outro assunto. Não, ele vai ter que voltar aqui, gente. Eu queria ficar aqui. Já estamos acabando. Vamos. Vai que estamos aí de tempo. Mas tá acabando, mas sabe o que eu quero te pedir? Olhe bem para aquela câmera ou para aquela e diga quais são os treinamentos que você oferece, onde te encontra, se pessoal. Legal. Bom, vamos lá. Sou mais conhecido como treinamento de vendas, mas também trabalho com outros 2 vetores, que é para liderança, que é muito importante, e empreendedorismo. Trabalho com essas 2 características. Minhas redes sociais no Instagram é @vendasneurais,
No Facebook é Programa Vendas Neurais e também no TikTok Vendas Neurais. Então, essas são as principais redes. Eu estou entrando no mundo digital agora, tá, gente? Eu tenho 20 anos de estrada, comecei a entrar faz 3 meses no mundo digital. Pouca coisa vai aparecer. O que mais que você falou para eu falar sobre? Você viu que ele já tá esquecendo, né? E não, eu quero deixar um recado aqui. Você, vendedor, você viu a riqueza. Não perca, procura ele. Vai ter Empresas do Braz, empresas. Ó, São Paulo, empresários, Retiro. vou passar o contato para todos vocês, hein? Tá bonzinho? E quando a gente trabalha em empresa, a gente trabalha com mecanismo de mentalidade comercial coletiva. A empresa inteira tem que saber vender. A empresa inteira tem que estar alinhada com o teu cliente. É isso aí. Mais alguma coisa? Aquela última, a gente sempre deixa o nosso convidado deixar algo que você queira, uma frase ou algo que você queira deixar para as pessoas. Qual é a frase que te acompanha que você acha que poderia ser um divisor de águas? Se você quiser atingir a carteira do seu cliente, passe antes pelo coração. Nossa. Coutinho, mais uma vez, muito obrigado aí. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Pra aqui, nós gente. aqui, pra mim, eu digo, sempre falo enriquecedor. Demais. Obrigado de verdade aí, tá? Foi sensacional. Já fica o convite pra próxima aí, que eu em breve quero ver ele aqui de novo, gente. Nossa. É isso aí. Podemos... O brinde que a Simone gosta. Bora, bora, galera! ModaCast, criado para você que é apaixonado pelo mundo da moda. Apresentadores: Ivan Lima, André Jorge, Simone Galesco. Edição: Áudio Mundo. Animação: Mitra Designer. Arte: Laurentino X. Estúdio Grafe Sale. E a opinião dada aqui são de inteira responsabilidade dos entrevistados. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais: TikTok, Spotify, YouTube, no @Universo da ModaCast.